Fala, Crochê Lovers! Sejam bem-vindas à nossa receita da Carnabag, a nossa bolsa tiracolo especial feita para o carnaval. Bom, aqui, gente, vocês vão poder escolher a cor que vocês quiserem para combinar com o look de vocês, bem coloridão para carnaval. Mas eu vou fazer aqui com vocês, tecendo, para vocês aprenderem uma receita diferenciada, principalmente que a gente traz um ponto que continua em alta, que é o crochê com o quadradinho, mas a gente vai fazer uma lógica do quadradinho aqui um pouquinho diferente, tem até um relevinho que dá o destaque da nossa bag. Então, quais são os materiais que nós vamos precisar para fazer a nossa Carnabag? Essa receita foi feita com uma parceria maravilhosa com a VIP Acessórios e todos esses materiais que eu escolhi para fazer a nossa bolsa, né, os principais, vocês vão encontrar lá no site deles, legal? Então, para fazer essa bag, eu escolhi trabalhar com o fio Poly Plus, que ele é um fio de poliéster. Além disso, para esse fio, eu vou utilizar uma agulha 5 milímetros, tá? Eu gosto de ressaltar que o meu ponto, a minha tensão de ponto, aliás, ela é bem solta, tá? Então, se você já tem uma agulha preferida para trabalhar com esse fio, que é o Poly Plus da Fisher, fique à vontade, mas a indicação é sempre de 4 a 6. Eu vou escolher trabalhar com a 5 milímetros. E aí, para combinar com a nossa bolsa, eu escolhi essa alça de corrente dourada também da Avip. Outros materiais complementares que vocês vão precisar é de uma tesoura e também de um isqueiro, tá, gente? Porque os arremates para os fios feitos de poliéster assim, nós queimamos a ponta, senão ele começa a desfiar, pois ele é um tubinho de malha, então fica aí para vocês pegarem um isqueirinho para a gente conseguir fazer os arremates. Beleza? Materiais em mãos. Vocês podem adquirir todo esse kit lá no site da VIP. Temos um cupomzinho de desconto especial para você que vai fazer essa peça também, tá? Vai estar nas informações aí para vocês. Com o material em mãos, vamos fazer a nossa bolsa e estar prontas para curtir o carnaval. Bom, vamos começar a nossa Carnabag. Eu escolhi, no final das contas, fazer com essa cor bordô do fio Poly Plus. E eu já deixei pré-prontinho aqui a base da nossa bolsa, que é este quadradinho. Nós vamos precisar crochetar 2 quadrados desse, tá? E o restante da bolsa, dessa parte fechadinha no fundo, e os acabamentos nós vamos fazer a seguir, tá bom? Então, vamos começar aprendendo esse quadradinho um pouco diferente. Aqui, para nós iniciarmos, eu vou começar fazendo o círculo mágico, tá? Eu vou mostrar o jeito que eu tenho o costume de fazer, mas se você já tem um jeito próprio aí, também sinta-se à vontade para começar. Eu vou pegar a ponta do meu fio aqui, posicionar ela para baixo, na minha mão esquerda no caso, por cima de 3 dedos mais ou menos, e eu vou dar uma volta dessa forma. Depois, eu vou pegar esse fio maior e cruzar por cima do rabicho inicial, no sentido da minha mão. Vou pegar a minha agulha de crochê na parte do gancho, que a gente vai trabalhar, e eu vou fazer o seguinte jeito. Eu vou passar ela por baixo do fio aqui, da parte de fora, por cima do fio maior, que eu cruzei aqui, e eu vou puxar, passando por baixo dessa forma, e posicionando com o ganchinho para cima, tá? Depois eu vou segurar toda essa intersecção, para não perder esse nó que a gente fez praticamente aqui. E com a minha mão de suporte de tensão, eu vou posicionar do jeito que eu gosto de segurar. Você também posicione aí do jeito que você costuma segurar. E eu vou passar uma laçada para fixar todo esse nó mágico que nós fizemos, tá? Por que que é um nó mágico, um círculo mágico? Porque quando a gente puxa o rabicho, a gente consegue, ó, aumentar ele e diminuir ele. E aí, quando a gente for fazer este começo do umbiguinho, a pontinha, né, esse espaço aqui, ele fica bem fechadinho. Diferente de se você começar com 2, 3 correntinhas e fechar com um baixíssimo, tá bom? Depois que eu fiz isso, eu já tenho uma correntinha aqui, eu vou subir mais 2 para que eu tenha totalizado 3 correntinhas e me dê o tamanho de um ponto alto. Aqui, se você achar melhor para segurar, você pode diminuir um pouco para não ficar um círculo muito abertão. E dentro deste círculo, essa vai ser a nossa base de pega sempre, nesse começo. Eu vou totalizar 12 pontos altos, tá? Contando essas 3 correntes como se fosse um ponto alto. Então, ponto alto, laçada no fio maior, eu vou inserir sempre aqui no círculo mágico.
puxo o fio de trás para frente, tenho 3 alças na agulha, faço uma laçada no fio maior, passo por dentro das 2 primeiras alças, sobra 2, faço uma laçada de novo para a segunda parte do ponto alto e passo por dentro das 2 últimas, tá bom? Então, aqui, vou fazer o meu total de 12 pontos altos. Finalizei os 12 pontos altos aqui, somando com as 3 correntinhas. Eu vou pegar esse rabicho aqui, ó, inicial do círculo mágico, e eu vou puxar ele para fechar esse umbiguinho, tá? Para ficar bem bonitinho esse acabamento. Se você quiser, para ficar mais fácil, você já pode vir aqui e fazer um certo arremate. Ou seja, você pode inserir nessa base de pontos aqui dessa primeira volta e passar esse rabicho aqui por dentro de uma forma que a gente vai esconder ele. Eu gosto de passar bastante aqui. Tem gente que gosta de já fazer um arremate também, mas eu acho que fica um nozinho muito em relevo aqui nesse começo. Então, eu só vou passar, tá? Puxar ele bem. E esse jeito que eu vou fazer o arremate, vocês podem usar também para os demais pontos da bolsa, tá bom? Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou puxar ele e eu vou cortar deixando um pedacinho de fio. Olha o que acontece quando a gente corta. Tá vendo? Ele começa a se desfazer aqui. Por isso que a gente tem que passar uma chama com isqueiro para que esse acabamento não se desfaça. E eu vou vir aqui, ó, e passar a chama com cuidado, tá? E daí eu volto para ele puxar e esconder, e essa parte derretida eu vou apertar para que ele grude por dentro aqui e cole, tá? Ele mesmo vai colar sozinho, porque a gente derreteu o plástico, ele vira praticamente uma cola, tá? E aí, ó que beleza! Acabamento perfeitinho aqui, nem dá pra ver e não vai soltar. E aí, continuando, fiz os meus 12 pontos. Eu vou vir aqui, gente, ó, 1, 2, 3 na cabeça dessa terceira correntinha e eu vou passar um ponto baixíssimo para fechar essa primeira carreira, tá? Segunda carreira, eu vou fazer de novo 3 correntinhas pra gente simular a altura de um ponto alto. E eu vou fazer mais um ponto alto, ó, nessa mesma base que eu fechei aqui a carreira de baixo, tá? E eu vou ter esse início assim. Agora, eu vou fazer 2 correntes, vou contar 2 bases, vou pular 2 bases, ó. Aqui tá onde a gente fechou esse primeiro bloquinho. Temos uma base, uma segunda base. Na terceira base, eu vou inserir e eu vou fazer a seguinte construção. 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Vou soltar meu fio aqui um pouquinho. Com esse jeito, a gente vai começar a formar a quina aqui na segunda carreira, que seria basicamente essa parte aqui, tá? Esse nosso início, nós criamos metade do bloquinho, porque sempre quando a gente fechar a carreira, a gente vai tentar começar e fechar sempre no cantinho, na quina dos 90 graus, para o acabamento ficar um pouquinho mais sutil, tá? Então, eu fiz esse primeiro bloquinho, eu vou fazer 2 correntes, pular 2 bases e eu vou repetir esse bloco todo aqui nessa outra quina, que são 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos aqui. E aí, eu vou seguir 2 correntinhas, vou pular 2 bases e passo para a nossa terceira quina, fazendo o mesmo combinho de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Um quadrado, ele tem 4 cantos, então agora a gente vai finalizar esse último cantinho que nós fizemos metade. Então, vou fazer 2 correntinhas e agora eu vou fazer mais 2 pontos altos nessa mesma base que a gente fez esses 2 do começo, tá? Então, vou fazer mais um ponto alto aqui e um segundo ponto alto aqui. Agora, gente, eu vou ensinar para vocês um jeito de fechar aqui, que é um pulo do gato, tá? Ao invés de fazer 2 correntinhas e fechar com baixíssimo, eu vou fazer como se fosse um ponto alto,
Só que eu vou pegar a base desse ponto alto, ó, nessa terceira corrente, que foi a que a gente subiu no início da carreira. Então, eu vou fazer uma laçada, ó, 1, 2, 3. Na terceira correntinha eu vou inserir e eu vou fazer um ponto alto. Por que que eu fiz isso? Porque assim eu vou ter o mesmo espaçamento desse buraco aqui e ele vai formar um cantinho perfeito, tá bom? Então, segunda carreira está ok. Agora, a nossa terceira carreira, nós vamos começar da seguinte maneira. Eu vou subir também 3 correntinhas. E agora, vai ser como se eu fosse fazer de novo, ó, essa metade do bloquinho aqui. Então, eu vou inserir dentro desse buracão todo, tá? Vocês vão ver que sempre na quina tem um buraquinho. Eu vou inserir aqui e eu vou fazer mais um ponto alto, como se eu estivesse fazendo essas duas partes aqui de metade do bloquinho, tá? Agora, eu vou passar para esse gap, para esse buraco entre as quinas, e eu vou construir sempre pegando dentro dele um total de 8 pontos altos. 4, 5, 6, 7 e o 8º. Ele vai formar um lecão assim bem grande, tá? Então, sempre quando a gente for dar essa volta aqui da terceira carreira, nessa pega entre as quinas, nós vamos construir um lecão de 8 pontos altos. E quando eu chegar nessa parte da quina, eu não vou fazer nada de corrente entre essas partes, e eu vou repetir o bloquinho do cantinho, que era como 2 pontos altos, pegando aqui na quina, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Ó, fiz minha quininha aqui. E aí, gente, eu vou repetir por toda essa volta esse padrão. Na intersecção entre as quinas, eu vou fazer este leque de 8 pontos altos. E quando eu chegar nessa quina, eu vou fazer esse padrão de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Vou fazer essa volta e eu vou mostrar de novo como a gente vai fechar essa terceira carreira. Cheguei aqui, ó, pra gente completar a metade que falta dessa última quina. Eu vou completar aqui também, ó, com mais 2 pontos altos, já que a gente iniciou com 2. E eu vou fechar também naquele mesmo esquema, vou fechar com um ponto alto. Então, vou fazer a laçada, 1, 2, 3, na cabeça da terceira corrente, eu vou inserir e fazer um ponto alto aqui, ó, tá? E aí, quando vocês alinharem, vocês vão ver que ele sempre vai ficar esse biquinho aqui nas quinas, tá bom? Agora, gente, 1, 2, 3, na nossa quarta carreira, é a carreira que a gente vai formar esse relevo. Então, essa carreira vocês vão precisar prestar mais atenção aqui nessa pega, tá? Como que nós vamos começar essa carreira? Eu novamente vou subir 3 correntinhas, tinha feito uma aqui antes. E eu vou fazer mais um ponto alto aqui para fazer metade do bloquinho, dessa diagonal, do mesmo jeito que a gente veio fazendo. Depois que eu fiz esses dois, agora a gente vai começar com a pega em relevo, mas a gente vai fazer uma pega por trás para que o relevo saia para frente. Então, é um ponto alto com o relevo, tá? Como que nós vamos fazer? Eu vou fazer a laçada igual do ponto alto e ao invés de eu pegar aqui nas bases pela frente, eu vou vir com a agulha por trás e enroscar no corpo deste ponto alto, tá vendo? Vou fazer mais uma vez. Laçada, venho por trás e enrosco no corpo como sendo a base. E aí, eu puxo a laçada de trás para frente, faço mais uma laçada, passo por 2 alças, laçada por 2 alças. E o que que acontece? Essa parte de cima desse ponto da carreira de baixo, ele salta para frente. Então, aqui, ó, eu vou pegar todos esses até eu chegar no buraco da quina. E na quina, eu vou pegar normal pela frente e fazer os 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. A partir de toda essa parte fechada, a gente vai fazer essa pega em relevo por trás, tá? Então, ó, vou seguir fazendo sem aumento, sem nada.
um ponto alto por relevo para cada ponto alto que tem ali feito na carreira de baixo. E quando eu estiver chegando na quina, nós vamos pegar, ó, esses 2 pontos altos da quina da de baixo. Enquanto tiver ponto alto aqui embaixo, a gente vai pegar, tá? Finalizei, cheguei no buraco da quina, aí sim eu vou fazer aquele bloquinho da quina pegando pela frente, inserindo nesse buracão aqui, que serão os mesmos 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos, tá? Só essa parte da quina a gente vai ter o relevo para frente, aliás, essa pega para frente. E aí, olha como marca legal diferente já. Dessa forma, vocês vão seguir fazendo por toda essa volta, tá? Enquanto vocês tiverem ponto alto na carreira de baixo, peguem relevo por trás. Chegou aqui, até esse último, vou construir o bloquinho na quina. Então, vou fazer essa volta até nós fecharmos essa carreira. Cheguei aqui no final da carreira, mais uma vez, vou fechar com um ponto alto na terceira correntinha ali do início, para formar minha quina. E agora, para a gente finalizar o nosso quadradinho, eu vou passar uma volta inteira de pontos baixos, um ponto por ponto de base. Ou seja, aqui nas quinas a gente não vai fazer aumentos, porque olha como ela já tá bem repuxadinha e bem com um formato mais ondulado, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer uma corrente que vai contar como um ponto aqui dentro dessa quina. E eu já vou passar para a cabeça do próximo ponto alto aqui e fazer uma correntinha. E na próxima, uma correntinha não, gente, um ponto baixo, perdão. E aí, essa última voltinha, eu vou fazer ela toda de pontos baixos, tá? Até ela ficar dessa forma aqui, ó. E aí, quando vocês terminarem, a gente vai passar um baixíssimo, fechando na primeira base que a gente cresceu aqui, cortar, arrematar com foguinho e fechar, tá? Quando vocês estiverem fazendo a segunda faceta, o segundo quadrado, vocês não vão cortar esse fio, tá? Você vai reservar, igual receita, o primeiro quadrado. E o segundo quadrado, depois que vocês derem toda essa volta, a gente já vai pegar um lado e já vai começar a crescer essa parte da extensão aqui para unirmos, tá? Então, eu vou finalizar essa última carreira do quadrado para a gente fazer essa profundidade e montar a nossa carna bag. Quando eu chegar aqui no início, eu tinha feito uma corrente para iniciar e aqui eu vou finalizar com um ponto baixo. Tem que ter um total de 2 pontos sempre dentro da quina, tá? E aí, eu vou fechar com um ponto baixíssimo, pegando na cabeça dessa correntinha que a gente subiu aqui no canto, tá? Esse cantinho vai ser um pouquinho chatinho. Passei o baixíssimo e aí, ó, essa quininha ficou bem proporcional. E os meus 2 quadrados estão prontos aqui. Agora, como que nós vamos fazer essa extensão? Gente, nós vamos construir, no vai e vem daí, um total de 13 carreiras de pontos baixos, um ponto por ponto de base, tá? Então, por exemplo, eu estou aqui na quininha, eu vou fazer uma correntinha, virar, tá? E aqui, ó, eu vou pegar desse cantinho até o outro cantinho aqui, ó, que vai dar bem do meio da quina até o meio da quina, tá bom? Então, dessa forma, eu vou vir aqui, eu subi essa correntinha, eu vou vir aqui bem nessa base, embaixo dela, e eu vou fazer um ponto baixo, tá? Não vou deixar só essa correntinha, porque senão não vai ficar um cantinho bonitinho. E aí, agora essa parte é bem sem segredo, é literalmente um ponto baixo por ponto de base, até eu chegar na quininha. E quando eu chegar aqui, ó, no último ponto que dá o limite dessa parte horizontal, eu vou fazer o início da mesma forma, fazendo a correntinha, virar o trabalho, e nessa primeira base eu vou fazer um ponto baixo para que esse cantinho fique mais estruturado, tá? Eu vou fazer um total, gente, de 13 carreiras de pontos baixos. Então, eu vou construir essa minha parte e aí eu volto para explicar para vocês que daí a gente vai fazer esse fechamento dessa aba do outro lado do outro quadradinho para formar essa parte fechadinha. E aí, ó, depois que nós construirmos essa parte do fundo, ele vai ter um tamanho grande porque na teoria a gente vai dobrar,
tá? E agora vocês vão prestar atenção também, porque nós temos que posicionar desse jeito, ó, as duas facetas com relevo para cima, porque nós vamos unir essa parte e o relevo da união tem que ficar para dentro, tá? Então, como que eu vou fazer? Eu vou posicionar a aba soltinha sem o fundo para baixo aqui, tá? E eu vou pegar onde eu terminei a construção deste fundo e eu vou unir bem aqui no cantinho de uma das quinas que a gente posicionou da aba solta, tá? E passei um baixíssimo ou uma corrente. Vou fazer mais uma correntinha só para eu subir um pouco aqui. E eu vou fazer essa união, gente, com ponto baixíssimo, tá? Para ficar bem firme. Então, ó, mais uma vez, eu dobrei, eu posicionei essa parte aqui do quadradinho solto assim do avesso, para que eu construa o ponto baixíssimo aqui e quando eu abrir a peça, o relevo ficar para dentro, tá? Eu vou fazer com baixíssimo, quem quiser fazer outro ponto de união, fique à vontade também, tá, gente? Então, ó, deixa eu desenrolar aqui para ficar mais fácil. E aqui, eu vou nivelar, tá? Se vocês quiserem colocar um alfinetinho de segurança, para deixar retinho. Na teoria, né, gente, tem que ter, ó, a mesma quantidade de pontos aqui que nós fizemos, porque as duas facetas tem que estar iguais, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, vou vir pro próximo pontinho aqui, e, na verdade, eu vou pegar uma alcinha de uma faceta e uma alcinha do outro lado, tá? Desse jeito, e eu vou passar um baixíssimo. No próximo, ó, vou pegar uma alcinha do lado de cá, e a alcinha do outro lado, fazer a laçada e passar um baixíssimo, tá? Então, eu vou fazer isso por toda essa lateral. Quando eu chegar no pontinho da quina, vocês podem pegar ele inteiro, qualquer coisa, se tiver ruim de fazer essa pega aqui, tá? Vou finalizar também esse último com o baixíssimo. Vou dar uma puxadinha, porque o ponto baixíssimo, ele tem bastante tensão, então a gente vai alinhavar aqui um pouco. E eu vou passar uma laçadinha, só pra gente finalizar aqui. Vou deixar um pedaço, cortar e passar a chama do isqueiro aqui pra ele não soltar, tá? Cuidado aqui com o fogo, tá, gente? E aí, eu vou passar essa pontinha direto pra fazer o arremate. E aí, ó, eu vou desdobrar os meus quadradinhos. E aqui também, gente, eu vou dar uma puxadinha pra que essa parte da emenda venha um pouquinho mais pra fora. E agora, a gente vai posicionar os dois quadradinhos assim, tá? Vocês podem ir dando uma moldada na peça. E a nossa bolsa vai ficar desse jeito. Como a gente tem esse ladinho da emenda, ele dá um repuxezinho aqui, eu gosto de deixar ele como um lado que vai ficar encostado no corpo, tá? Quando a gente for usar a peça. E o lado da frente, esse lado mais contínuo. E agora, a gente vai passar o acabamento para unir, ó, toda essa lateral aqui. Eu vou passar um acabamento aqui embaixo e uma do outro lado, tá legal? Aqui, gente, para ficar mais fácil, né, posicionem os quadradinhos certinho. Você pode também pegar um alfinetinho de segurança e colocar só para a peça não sair do lugar, esse posicionamento na hora de nós passarmos o acabamento. Belezinha. E aí, agora, vou pegar o meu fio, queimar a outra ponta de início aqui também, para ela não soltar. E aí, nós vamos pegar o fio de novo e eu vou inserir, ó, nas duas pontinhas de um dos lados, tá? Bem de novo, ó, em um que a gente pega bem na quina. E eu vou passar este começo dando um nó aqui, tá? Eu gosto de deixar um rabichão sobrando para depois a gente fazer o acabamento, mas eu vou passar um nó sim, para que fique mais seguro, tá? E aí, agora, eu vou inserir a minha agulha de novo nesse mesmo lugar que eu fixei o nó. Vou puxar o fio de trás para frente e fazer uma laçada pra gente começar. Esse ponto de acabamento que eu passei aqui, gente, eu passei um ponto renda, tá? Pra ficar um pouquinho diferente. Vocês podem passar só ponto baixo também, sempre nivelando, pegando uma faceta de lá e cá na mesma altura, pra não ficar torto a nossa bolsa, tá bom?
Mas eu vou ensinar esse ponto renda, que ele é composto de ponto baixíssimo e corrente. Legal? Então, aqui eu fiz essa primeira correntinha para iniciar, eu vou fazer uma segunda correntinha. Vou vir aqui, vou até colocar esse rabicho para dentro já da peça. E eu vou pegar, ó, a faceta do lado de cá, essa base, a próxima base do lado de lá, puxar o fio de trás para frente, tentem deixar a mão de suporte mais solta, tá? Para fazer esse acabamento, como a gente usa ponto baixíssimo. Vou passar um baixíssimo, que é passar a alcinha de lá por dentro da alcinha que estava na agulha, e vou passar uma corrente. Vou para a próxima base aqui, ó, pego de um lado e do outro, puxo o fio de trás para frente e passo por dentro da laçada da agulha. Corrente. Próximas bases niveladas, ponto baixíssimo, corrente. Próximas bases, ponto baixíssimo, corrente, tá? E olha só, a gente vai ter um ponto que ele parece que faz até um zigue-zague aqui no cantinho. Então, o que vocês vão fazer? Nós vamos passar por toda essa volta, eu vou fazer até eu chegar nesse cantinho aqui, eu vou mostrar como que eu vou passar nesse pedaço, a gente não vai cortar, tá? Eu vou passar para que fique um acabamento formando um U, e aí depois vocês vão continuar do outro lado até chegar no cantinho. Quando vocês chegarem para fazer essa pega aqui, ó, nessa parte fechada, vai ficar meio, não tem uma base bonitinha pra gente pegar, então nivelem e coloquem bem na bordinha, pegando um lado e um outro, de um jeito que fique retinho, tá bom? Então, aqui, ó, vou chegar até o cantinho. E para esse ponto de acabamento, a gente não faz aumento no cantinho, não, tá? Por mais que seja 90 graus, porque se é um ponto, como a gente coloca essa correntinha no meio, ele cria um certo volume. Então, ó, eu cheguei aqui nesse cantinho, eu só vou continuar, eu vou pegar o ponto do cantinho aqui e fazer um baixíssimo e uma corrente, fiz a curva. Agora, como a sua peça vai estar niveladinha, bonitinha, se baseie sempre pelos buraquinhos do quadrado. Como a gente dobrou aqui, ó, a gente tá vendo que essa parte forma uma linha reta. Eu vou sempre enroscar bem na borda dessa carreira que ficou aqui, tá bom? Então, ó, eu vou vir aqui, ó, bem na bordinha, usar como base, fazer um baixíssimo e a correntinha. Bem na bordinha, baixíssimo, correntinha, tá? Sempre pegando na mesma linha reta, pra que esse acabamento aqui embaixo fique em linha reta, tá? Eu tô pegando dentre essa carreira que dobrou no meio, legal? E aí, a mesma coisa vocês vão fazer por toda essa peça, até eu dar a volta inteira. E aí, quando eu chegar, ó, no último pontinho aqui, da quina, eu vou passar uma laçada também, para que a gente possa arrematar, cortar, passar a chama aqui só para ele não desfiar enquanto a gente faz o acabamento. E aqui, o acabamento, a gente pode colocar ele por dentro, tá? Então, como que eu vou fazer? Já vou aproveitar esses dois aqui e a gente vai esconder esses fios aqui e depois queimá-los para que ele colhe ali dentro e fique bem preso. Passei ele um pouquinho aqui para baixo. E aí, aqui eu vou cortar deixando um pedacinho ainda, tá? Ele solta tudo aqui os fiapinhos. E, ó, com cuidado, com a minha chama, eu vou passar aqui, repuxar ele um pouco, para que ele entre, ó, para dentro. Enquanto quente, eu vou apertar aqui para que ele colhe, tá? E aí, assim, gente, a nossa carna-bag está pronta. E aqui, para finalizar, vou pegar a minha alça de corrente da VIP, maravilhosa. Como ela já tem um mosquetão na ponta, eu vou pegar aqui, ó, em um dos cantinhos desse acabamento, tentando pegar mais de um fio, tá? Porque se pegar só em um fiozinho, vai ficar muito fraco. Então, vocês podem passar dentro aqui desse ponto, em um cantinho, e depois passar aqui do outro lado, e a sua bolsa estará prontinha aqui para você passear, para você curtir aí o seu feriado.
Ó, até peguei o celular aqui, gente, para mostrar para vocês como até que cabe bastante coisa. E aí, no caso, ó, não vai cair, tá, gente? Se colocar uma chave, outras coisas menores, ela vai ficar aqui embaixo, na base da nossa bolsa Carnabag. É isso, espero que vocês tenham gostado dessa receitinha super fácil, diferenciada. Aproveitem e quando vocês fizerem, não esqueçam de me marcar no meu Instagram, @MilenaCrocheteiraRaiz, que eu quero muito ver as escolhas de vocês. Beijos da Prof e até a nossa próxima receita.